Olá, eu sou a Ariane Torres, professora da Linhas Corrente, e neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo deste casaco masculino em tricô com o fio cisne Atitude. Para acompanhar esse passo a passo, eu recomendo que você baixe o PDF que está disponível gratuitamente no site da Linhas Corrente, com o passo a passo, a quantidade de material, aqui tem a receita em texto para você acompanhar e também o esquema de medidas. O fio cisne Atitude, ele tem formação de listras largas, então para a gente confeccionar essa peça que está toda simétrica, né, as duas frentes seguindo a coloração na mesma cor, eu recomendo que você retire aqui do novelo para começar com a mesma cor. Neste caso aqui, eu vou começar com a cor mais escura. Então, toda essa parte clara eu retiro aqui no início do novelo, reservo esse fio para outras partes da mesma peça, vou cortar esse pedaço aqui e assim eu começo os dois novelos com a mesma cor. Nós vamos começar pelas costas. Aqui eu tenho uma miniatura feita com o cisne de primeira, só para que vocês visualizem melhor. Então será uma parte das costas, duas partes das frentes, que são iguais, porém com os arremates invertidos. E teremos também duas mangas com um desenho parecido com esse aqui. Nós vamos costurar assim e ela vai ficar desta forma. A peça é toda confeccionada no ponto meia, então você vai montar a quantidade de pontos conforme a receita. Aqui vamos começar então pelas costas, que são 70 pontos. Vou fazer aqui uma amostra reduzida, coloco os pontos na agulha. E eu vou trabalhar 10 centímetros no ponto de barra 2x2. Ponto de barra 2x2 são 2 tricôs e 2 meia, acompanhando os pontos da agulha como eles se apresentam. Eu sempre faço um tricô de borda e aí começo. 2 tricôs e 2 meias. 2 tricôs e 2 meias. Aqui eu preciso somente de um número de pontos em número par, para dar a repetição certinha desta forma. E aí no avesso eu acompanho os pontos. Mantenho o meu tricô de borda, aqui eu tenho 2 pontos em tricô, eu faço em tricô, 2 pontos em meia, eu faço em meia. Você vai repetir por 10 centímetros. Depois a gente começa a trabalhar tudo no ponto meia. Mantenho o tricô de borda e aí trabalho todos os pontos em meia. E no avesso em tricô, então vai ser sempre no direito em meia e no avesso em tricô, seguindo as orientações da receita. Quando chegar em 55 centímetros, vamos fazer a formação das cavas. Para isso, eu vou diminuir nos dois lados, a cada 2 carreiras, uma vez 2 pontos e 2 vezes 1 ponto. A cava a gente faz sempre do mesmo lado, né? Aqui no caso das costas serão dos dois lados, na frente, direita e esquerda, em lados opostos. Como que a gente faz isso? Então, a primeira diminuição será de 2 pontos. Faço 2 pontos juntos, volto o ponto para a agulha e mais 2 pontos juntos. Continuo o trabalho no ponto meia. Na próxima carreira, eu vou fazer somente 1 ponto. Volto aqui. Sempre no início da carreira eu faço a diminuição. E agora eu vou fazer uma vez 1 ponto,
continuo no ponto meia, volto a carreira do avesso e no início da próxima carreira faço novamente a diminuição. Com isso, a gente consegue essa diminuição das cavas. Depois de 20,5 centímetros a partir do início das cavas, eu vou arrematar os 20 pontos centrais e trabalhar mais 2 carreiras separadamente, arrematando aqui na beirada do decote, uma vez 3 pontos. E aí eu arremato, trabalho de um lado, depois do outro, arremato e tenho as costas prontas. À frente, a gente segue o mesmo raciocínio, também acompanhando a orientação da receita. Nós vamos fazer 35 pontos, trabalhar 10 centímetros no ponto de barra, continuo o trabalho no ponto meia e a 55 centímetros do início, nós vamos fazer as cavas. Lembrando que nas frentes eu faço a cava uma de cada lado. Serão também diminuições uma vez 2 pontos, depois 2 vezes 1 ponto. Quando chegarem 70 centímetros desde o início, vamos fazer o decote. E aí eu vou arrematar uma vez 8 pontos, então na mesma carreira eu arremato 8 pontos, na próxima 3 pontos, 2 e 1. Então forma esse arredondado aqui do decote. E aí chegando em 77 centímetros desde o início, eu arremato aqui no ombro. A mesma coisa eu faço na outra frente, serão 2 peças assim. E nas mangas tem uma orientação que é a seguinte: nós vamos montar 38 pontos. Aqui eu tenho os 38 pontos, é uma amostra em tamanho real. E vamos trabalhar também 10 centímetros no ponto de barra 2 por 2. Depois disso, nós vamos ter que diminuir 6 pontos distribuídos na carreira. Então eu fiz a marcação aqui em intervalos regulares, vai dar mais ou menos a cada 4 pontos eu diminuo, fazendo 2 pontos juntos. Então eu já fiz aqui as marcações de 6 diminuições na manga antes de começar a trabalhar no ponto meia. Vou fazer aqui com vocês. Então depois dos 10 centímetros, eu começo a carreira e agora vamos trabalhar tudo no ponto meia. Fiz aqui 3 pontos, essa minha marcação eu vou trabalhar 2 juntos, que são as 6 diminuições distribuídas na carreira. Pego os 2 pontos juntos em meia e aí trabalho mais 4 pontos. Novamente, 2 juntos em meia. E assim nós vamos ficar com 32 pontos. Mais 4 pontos e mais 2 juntos em meia. Depois é só seguir também as orientações da receita com as diminuições. Vamos ter diminuições dos 2 lados e depois o arredondado das mangas para encaixar direitinho no ombro. Então aqui é só continuar no ponto meia. Nessa miniatura aqui, vocês conseguem visualizar o formato que ela vai ficar. Então eu vou diminuir a partir de 16 centímetros, nos 2 lados eu diminuo a cada 8 carreiras, 9 vezes 1 ponto. Então eu diminuo uma vez de um lado, uma do outro, por 9 vezes. E chegando em 50 centímetros, nós vamos fazer esse arredondado. O arredondado também, vamos arrematar nos 2 lados, a cada 2 carreiras. Uma vez 2 pontos, então eu diminuo 2 e 2 dos 2 lados, 2 vezes 1 ponto, então vai ser 1 e 1 em carreiras seguintes, e depois a cada 4 carreiras, 2 vezes 1 ponto, então mais 1 e 2, mais 2 carreiras, 2 vezes 2 pontos e 3 vezes 3 pontos. Então ele vai ficar com um arredondado aqui no ombro.
Com todas as partes prontas, nós vamos para o acabamento. Então aqui eu tenho costas, eu vou juntar com o direito das frentes, desta forma, e vou costurar com ponto atrás. Os ombros e as duas laterais. Essa costura eu faço com a agulha Tapestry, número 13, usando o próprio fio. Aqui estou usando de outra cor para que vocês visualizem bem o ponto. É o ponto atrás, é só avançar um pouquinho e voltar no ponto anterior. A mesma costura nós vamos utilizar para as mangas. Ele vai ficando assim como se fosse uma costurinha de máquina, com os pontinhos atrás. A mesma costura eu fiz nas mangas, então juntei aqui direito com direito, costurei aqui na lateral, virei para o direito e ela ficou assim. Depois que eu tenho aqui um coletinho, né, finalizado, eu vou levantar pontos para fazer o acabamento do decote. Eu vou levantar um total de 84 pontos, começando aqui pela frente, passo por toda a costa, toda a parte de trás. Isso. Então agora nós vamos fazer o acabamento do decote. Eu começo levantando os pontos aqui na frente, passo pela parte de trás e finalizo aqui na outra frente. Eu costumo levantar com agulha de crochê, então você vai distribuindo 84 pontos, tomando cuidado para não fazer buraquinhos aqui, ó. Eu não pegaria nesse aumento, e sim no ponto de baixo. Vou levantando os pontos e passando aqui pela parte de trás para a agulha de tricô. Aqui eu teria os ombrinhos costurados, né? Vou seguir aqui, pego nas costas e vou passando tudo para a agulha de tricô. Esse acabamento, normalmente eu costumo fazer com uma agulha de numeração menor, que aí eu consigo apertar mais o ponto, ou com agulha circular, porque você vai ter uma quantidade de pontos bem grande em toda a peça. Finalizo aqui na outra frente e nós vamos fazer esse acabamento também no ponto de barra 2x2. Aqui no acabamento do decote nós vamos trabalhar 20 carreiras no ponto de barra 2x2, porém foi trabalhado aqui pequenos aumentos, serão 3 vezes 3 pontos e 4 vezes 5 pontos para dar esse formato mais anatômico. Então você vai aumentando no início e no final da carreira até obter a altura total de 20 carreiras no ponto de barra. Aqui na frente temos a costura do zíper. Ele foi costurado na máquina de costura com a linha Drima. Você vai posicionar o seu zíper, alfinetar, pode costurar à mão também com a agulha Darning, fazendo pequenos pontinhos. E aqui na abertura do decote, a artesã trabalhou o primeiro ponto da carreira sem fazer. E aí a gente tem esse acabamento aqui, ó, parecendo um cordãozinho. É diferente de você trabalhar o primeiro ponto em tricô. Então este acabamento é feito trabalhando o primeiro ponto da abertura do decote com um ponto sem fazer. E essa é a nossa peça finalizada, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no curtir aqui abaixo, ative as notificações do canal, inscreva-se e não perca porque toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!